Hoje nós vamos trazer a lista definitiva dos Cavaleiros de Ouro mais poderosos de Saint Seiya, a mais bem feita de todos os tempos. Até o Kurumada concordou com essa lista, e se você tá duvidando, fica aí que a gente vai mostrar pra você. Fala galera, eu sou o Bruno Rodrigues. Isaac Paiva. E essa lista será dividida em 4 partes, porque senão o vídeo ficaria enorme, já que é o mais detalhado de toda a internet que você vai encontrar. As fontes são o mangá clássico e a enciclopédia Taizen, que contém informações oficiais, chancelados pelo próprio Kurumada. Não estão inclusos aqui Doku, Shion e Aioros, porque eles aparecem muito pouco na obra, mas no final a gente até vai dar algumas informações interessantes sobre o real poder deles. Então, sem mais delongas, vamos para a lista. E se você não for inscrito dessa força, aproveite para curtir e ativar as notificações, que sempre iremos trazer conteúdos novos aqui para você no canal. Preparados? 10º lugar, Máscara da Morte. Pode parecer clichê, mas a gente vai explicar minuciosamente o porquê. Sua primeira aparição foi no capítulo 28, onde é enviado para matar o mestre ancião por ele ter se rebelado contra o santuário. Até então ninguém sabia que o ancião poderia voltar à sua juventude. Pensava-se que ele era um velho e fraco. Realmente, ele estava bem abaixo do seu verdadeiro poder. Então, Máscara da Morte pensou que poderia vencê-lo, mas Shiryu o surpreendeu e acertou um golpe em cheio. Nenhum Cavaleiro de Ouro foi atingido tão facilmente, e olha que Shiryu ainda estava longe de despertar o 7º sentido. Depois quem aparece é o Mu, e o Máscara da Morte se desespera, decidindo ir embora sem pensar 2 vezes. Mas o que levaria o Máscara da Morte a descumprir uma ordem direta do Grande Mestre? A resposta é óbvia, ele sabia que não venceria o Mu. Alguns dizem que ele estava com medo de enfrentar 2 Cavaleiros de Ouro ao mesmo tempo, no caso Mu e Doku. Mas isso é um erro de interpretação. Ele diz claramente que não é louco de enfrentar outro Cavaleiro de Ouro, e não 2 ao mesmo tempo, como mostrado aqui no capítulo 28. Além disso, Mu fala especificamente: decida-se, quer começar essa batalha me enfrentando? O que nos mostra que a luta seria no 1x1. Mesmo assim, Máscara da Morte vai embora. Depois temos a batalha final com Shiryu, já no capítulo 33. E essa luta foi, de longe, a que menos causou danos a um protagonista. Sabemos que houve interferências externas, pois Shiryu foi ajudado por Athena diversas vezes, pelas orações de Ashunrei, e até mesmo a armadura deixou o Máscara da Morte. Mas no final, o próprio Shiryu também retirou a sua armadura e lutou em pé de igualdade. Para quem não sabe, em CDZ a armadura não dá poder, ela dá apenas proteção, seja contra golpes externos ou para o corpo poder queimar mais cosmo sem se autodestruir. Sua força vem do cosmo, e mesmo sem armadura, o Máscara da Morte continuava tendo o 7º sentido e o Shiryu apenas o 6º. Normalmente vence aquele que eleva mais o seu cosmo, o Shiryu precisou vencer da mesma forma que os demais, superando o cosmo do seu oponente. Mas ser superado por um protagonista é normal. O problema é que ele não conseguiu nem arranhar o Shiryu. Seu corpo e a armadura ficaram intactos, sendo que as interferências não deram poder ao dragão, apenas impediram de sua alma ser jogada no Yomoto. E o Máscara da Morte poderia ter encerrado o combate de outras maneiras. Se a sua técnica principal não estava funcionando, ele deveria ter usado outras técnicas, ou a porrada bruta. Mas ele não tem alternativas de ataque nem de defesa, evidenciando sua baixa versatilidade. Por fim, temos a famigerada luta de Máscara da Morte contra o Mu no capítulo 68, e todo mundo fala que aquilo foi encenação. Mas vamos esclarecer aqui uma coisinha de uma vez por todas. É claro que o Máscara da Morte e Afrodite perder podia fazer parte de um plano, para passar a impressão que os cavaleiros eram fracos e covardes. Mas me diga uma coisa, por que logo Máscara da Morte e Afrodite foram escolhidos para esse papel? Fácil, porque de fato eles eram os mais fracos. É pura lógica. Ou você acha que Shion ia botar Saga e Shura para morrer logo no início? Lembrando que nessa mesma luta, o Seiya também dá uma surra no Máscara da Morte, chegando a dizer que ia bater nele até sair bolhas. Máscara da Morte é um excelente ator. Brincadeiras à parte, nenhum outro dourado foi tratado dessa forma, por essas e outras que ele está em último lugar. Ah, quase esquecemos que o Máscara da Morte ainda teve um breve encontro com Aeolus Sagitário, lá no episódio 0. Mas não podemos nem dizer que foi um combate, porque ele foi derrotado novamente com facilidade. Então, por tudo isso, ele fica em último lugar. Seu poder de ataque é muito baixo, não sendo capaz nem de causar dano nem à armadura e nem ao corpo de Shiryu. Sua principal técnica é ineficaz, não funcionando nenhuma vez em toda a obra. Ele não possui técnicas defensivas, se confia apenas na proteção de sua armadura. A versatilidade não existe, pois ele só mostrou uma técnica e mesmo assim ineficiente. Não possui feitos, inimigos derrotados ou citações em seu favor. E foi o cavaleiro mais humilhado por aliados e por adversários. Claramente o personagem mais limitado. Alguém discorda disso? Até os de bronze são mais fortes do que eles, literalmente. 9º lugar, Afrodite. Acho que essa posição também ficou bem óbvia. A primeira aparição foi no capítulo 42, onde ele enfrenta o Shun. Durante um flashback é até mostrado que foi ele que matou o mestre do Shun, Cavaleiro de Cefeu, que também tinha sido taxado como traidor. Outra participação foi no episódio 0, onde ele enfrentou rapidamente também o Cavaleiro de Sagitário e conseguiu pelo menos causar algum dano, diferente do Máscara da Morte.
mas Aioros estava claramente se segurando ali e só não matou ele porque a Guerra Santa estava chegando e ele não queria causar danos ao exército de Atena. Voltando para a época das 12 Casas, a luta de Peixes com Andrômeda é muito mais severa do que a de Máscara da Morte e Shiryu. E isso pode ser percebido pela forma com que o Shun acaba o combate. Apesar de não ter havido interferências externas, o Shun dessa luta estava muito mais poderoso que o Shiryu. Na verdade, o Shun é o cavaleiro com o maior cosmo entre os de bronze. Muito antes da saga das 12 Casas, ele tinha destruído parte da armadura de prata do seu mestre com extrema facilidade e sem usar suas correntes. Mesmo assim, Afrodite destruiu completamente a armadura de Shun e quase o matou, mostrando que tem um poder destrutivo muito maior do que o do Máscara da Morte. Já na saga de Hades, Afrodite encontra-se na mesma situação do Máscara da Morte, sendo escolhido para o papel de cavaleiro fraco, porque de fato era o mais qualificado, para essa função. Se você ainda não digeriu essa ideia, vamos pensar mais um pouquinho. O plano de Xion era matar Athena para usar seu sangue e rever sua armadura, pois era a única forma de vencer Hades. Para isso, precisariam passar pelas 12 casas fingindo ser inimigos, pois eles estavam sendo vigiados e caso falassem o plano, Hades descobriria e tiraria a vida extra deles. Obviamente, os Cavaleiros de Ouro não iriam deixar eles passarem, porque ninguém sabia a verdade. Então, os renegados teriam que lutar com todas as forças para vencer seus companheiros. A prova que estavam dispostos a tudo é que não impediram a morte de Aldebaran e se submeteram à pior humilhação de todas, que foi executar a exclamação de Atena para matar o Chakra. Então, se subir as 12 casas já era difícil para todos os renegados, imagine tendo que escolher 2 para se sacrificarem em prol desse plano. Fica mais complicado ainda, né? Agora a pergunta mais importante é: se você vai precisar do máximo de poder para passar pelas 12 casas, mas tem que sacrificar 2 renegados, quem você iria escolher? Os 2 mais fracos, né? Porque você só pode dar ao luxo de perder aqueles que menos iriam fazer falta. Vamos ser sinceros. Então, resumindo, o seu poder de ataque é maior do que o de Máscara da Morte, pois ele pulverizou a armadura de Shun e causou pequenos danos ao Aioros. Sua principal técnica é eficiente, só não matou o Shun por um mero detalhe. Ele possui certas alternativas de defesa, já que as rosas vermelhas, por exemplo, elas podem botar o inimigo para dormir. Ele tem uma versatilidade maior, demonstrada através da variedade de rosas, e suas diferentes funções. Derrotou um cavaleiro de prata e quase matou um dos protagonistas mais fortes, no caso o Shun, e não foi tão humilhado quanto o Máscara da Morte. Até aqui, entre o 10º e o 9º, não tem dúvida, né? 8º, Camus. Essa é a primeira novidade da lista e iremos avaliar os argumentos de forma fria. Tão frio quanto o zero absoluto que ele não consegue alcançar. A primeira vez que Camus aparece é no capítulo 32. Ele diz que Yoga não consegue derrotar os Cavaleiros de Ouro, então o aprisiona num esquife de gelo. Depois o vemos no capítulo 41, na luta final contra o Cisne, onde ele acaba sendo derrotado, ficando nesse quesito no mesmo patamar aí de Máscara da Morte e Afrodite. Ah, mas o Camus tem mais feitos. Beleza, então eu pergunto, quais? A única luta que ele teve no mano a mano foi contra o Yoga, porque quando ele voltou como espectro, ele lutava sempre lado a lado com Shura e Saga. Então, essa é a maior base de análise, a luta dele contra o Cisne. Sabemos que no fundo ele não queria matar seu discípulo, mas nem por isso estava pegando leve. Pelo contrário, o Miro tentou pegar leve com o Yoga e ele disse que preferia a morte do que a pena dos outros. Então Miro lutou a sério e Camus agradeceu mentalmente por isso. Então não faria sentido o próprio Camus pegar leve com o Yoga, seria um insulto. Nessa batalha também descobrimos que Camus não dominava o zero absoluto, ou seja, ele nunca atingiu o auge do poder de um cavaleiro de gelo. Já o Yoga fez isso pelo menos 3 vezes só nessa batalha, que foi quando ele é preso novamente no esquife de gelo eterno, que já não vemos que não é tão eterno assim, né? Depois, quando ele consegue reverter o ar congelado de volta para o Camus, e por fim, no golpe final, onde o Camus admite que o cosmo do Yoga tinha superado em muito o dele. Perceba que assim como o Shun, o Yoga também foi quase morto, então o que coloca o Camus acima do Afrodite é que ele chegou até a ajudar o Cisne, acordando ele quando estava prestes a ser atingido por um golpe. Não entendam mal, o Camus ter ajudado o Yoga não quer dizer que ele estava pegando leve. Seus golpes estavam na máxima potência, tanto que a única forma de superá-lo era com o zero absoluto. E o Yoga conseguiu. Mas quando ele viu que o seu discípulo seria atingido quando estava apagado, Camus gritou e conseguiu acordá-lo a tempo de reverter o fluxo do gelo. Esse é o diferencial para ele ser considerado superior a Afrodite, porque ele ajudou o seu pupilo, enquanto o Afrodite queria matar o Shun de toda e qualquer forma e mesmo assim perdeu. E por que o Camus não poderia estar numa posição superior nessa lista? Simples, ele não tem outros feitos. Como eu disse, a única luta solo dele, que ele realmente lutou no mano a mano, foi contra o Yoga e ele perdeu. Além disso, ele não dominava a própria essência de seu poder, que era o zero absoluto. E isso é um ponto muito negativo. Agora, o problema é que a maioria dos fãs se baseiam em algumas citações que colocam ele como um dos 3 Cavaleiros de Ouro mais poderosos. Mas isso não tem a mínima lógica. É outro erro de interpretação. A primeira citação é dita por China em uma tradução espanhola e diz: incluindo eles,
o mais poderoso entre os Cavaleiros de Ouro, se referindo aos renegados. Nessa tradução, daria a entender que os renegados são os mais poderosos entre todos os cavaleiros. No entanto, a tradução brasileira do mesmo trecho diz: até mesmo os poderosos Cavaleiros de Ouro, o que é totalmente diferente, porque ela apenas se refere ao fato de Hades ter revivido, inclusive os Dourados, e não apenas os Cavaleiros de Prata. A segunda citação é dita por Shaka, que fala que não é louco de enfrentar de uma vez os 3 Cavaleiros de Ouro mais poderosos. Mas na tradução brasileira, o que ele diz é isso aqui: não sou tolo para achar que poderia vencer 3 ex-Cavaleiros de Ouro de uma única vez. Ou seja, ele só fala o óbvio, que ele não tinha como vencer 3 ex-Cavaleiros de Ouro ao mesmo tempo. Assim como qualquer um Cavaleiro de Ouro não tem condições de enfrentar 3 Cavaleiros de Ouro. Porque apesar de serem mais fracos, são o topo dos Cavaleiros de Atena. E por último, temos a citação de Pandora, que fala: com razão se dizia que vocês eram os Cavaleiros de Ouro mais poderosos. Mas no Brasil está traduzido como: os poderosos Cavaleiros de Ouro nos serviram bem. Percebam que na tradução brasileira nunca é falado que Shura, Camus e Saga são os Cavaleiros de Ouro mais poderosos. Mas se você acha que a correta tradução é a espanhola, me diga uma coisa: se Saga, Shura e Camus são os 3 Cavaleiros de Ouro mais poderosos, em que posição ficaria o Shaka nessa história? Ele é mais fraco do que Camus e Shura? Vamos à análise. Ele tem um bom poder de ataque, destruindo a armadura e o corpo do Yoga. Sua técnica especial é poderosa, apesar de não atingir seu potencial máximo. Possui uma boa capacidade defensiva, usando o ar frio como proteção. Seus poderes são baseados apenas no frio, mas mostrou várias possibilidades de uso, como o esquife de gelo, ataques diretos e indiretos. Não possui grandes feitos e suas citações são equivocadas, pois foram retiradas de uma tradução espanhola, mas só de estar no trio das Lamentações já mostra que é superior ao Afrodite e ao Máscara da Morte. E nunca foi desmoralizado na frente de outro cavaleiro. Por isso ele fica em 8º lugar. Então, pessoal, essa foi a parte 1 de nossa lista definitiva. Se você gostou, compartilha com sua galera e se inscreve com o sininho para receber as notificações, porque já a gente vai publicar o próximo vídeo falando dos outros 3 Cavaleiros de Ouro mais poderosos. Garanto que você não vai querer perder. Valeu, galera. Valeu. Show!